E aí, turma, iniciar mais uma live e essa live de hoje vai ser, eu vou passar basicamente dicas para vocês combaterem o efeito sanfona, né? Como combater esse efeito sanfona, visto que a grande maioria das pessoas entram nesse efeito sanfona de perde e ganha, ou às vezes até, né, engorda mais ainda do que o peso que estava inicialmente, devido a alguns erros que acabam cometendo, né? E hoje eu estou aqui justamente para poder falar sobre esses erros que a maioria das pessoas que buscam emagrecer cometem e também passar dicas também de como evitar, né? Então eu vou mostrar o porquê talvez você esteja sempre nesse efeito sanfona e como evitar esse efeito sanfona, como, né, sair desse efeito sanfona e emagrecer até de vez, né, e não ter mais esse problema, emagrecer e permanecer com esse peso perdido. Então, o que eu tenho justamente para mostrar para vocês o porquê que geralmente a gente começa um processo de emagrecimento. Um dos primeiros erros que é querer o imediatismo, né? É querer perder peso assim muito rápido, e esse é um dos principais erros de quando você quer emagrecer, é justamente querer emagrecer de forma muito rápida, né? Sabendo que essa perda, mesmo se for muito rápida, muito acentuada, ela não é sustentável. Não é sustentável por quê? Porque geralmente quando a gente assim, a gente começa um processo de emagrecimento que não seja bem estruturado, né, da forma correta, geralmente, como eu disse, a busca por ser uma coisa muito rápida, a gente acaba queimando etapas. Geralmente, o porquê? Porque geralmente começa pela restrição de calorias muito acentuadas, né? Acaba restringindo demais as calorias através de dietas muito restritivas, seja restritiva em calorias, seja restritiva em nutrientes, né? Porque às vezes você pode se restringir um macro, por exemplo, um carboidrato, e não consumir carboidrato, ou pode ser justamente como eu falei também, restrita em calorias. Então isso não é uma coisa que é sustentável, até porque o nosso metabolismo, né, o nosso metabolismo basal, ele acaba reduzindo de acordo com a nossa necessidade. Se você consome uma quantidade muito pequena de calorias, que não é suficiente para o seu corpo se manter, o seu metabolismo acaba reduzindo, né, ele acaba ficando mais lento, consequentemente você fica com mais dificuldade para poder emagrecer. Vamos entender de que forma então, vamos lá. A gente tem a nossa taxa metabólica basal, que é, como eu sempre falo, que é a quantidade de energia, de calorias que a gente precisa, tem necessidade para nos mantermos vivos. Então, através desse metabolismo basal, se você reduzir demais a quantidade, a sua ingesta calórica diária, você vai acabar desequilibrando esse efeito, né? Se você tem 2.000 calorias de basal e você começa a consumir 1.000 calorias via alimentar, então você vai ter um déficit de 1.000 calorias. Esse déficit é muito acentuado. Então o que seu corpo subentende? Que você está em perigo, que você não tem, você precisa reduzir essa basal para você se manter vivo. Porque se você fizer um déficit de 1.000 calorias diário durante um período muito longo, você vai acabar morrendo. Então o que a gente faz? O seu corpo acaba reduzindo esse metabolismo para equilibrar com a sua ingesta calórica e, consequentemente, para poder se manter vivo. Então, o que a gente faz? Se acaba reduzindo esse metabolismo, tendo mais dificuldade ainda para emagrecer. Então, esse é um primeiro ponto, é o primeiro erro que você comete quando você quer emagrecer e acaba entrando nesse efeito sanfona. Por quê? Como você está ingerindo muito pouca caloria e o seu metabolismo reduz, então o que vai acontecer? Você reduziu muito o seu metabolismo, você não vai conseguir manter
essa sua ingesta calórica em 1.000 calorias, ou que seja até para baixo, durante um período muito acentuado, porque não é palpável, você não consegue manter isso durante muito tempo. Então o que acontece? Você vai começar a aumentar essa ingestão de calorias, né, depois de um período muito curto, você já começa a aumentar essa caloria que você consome. O seu metabolismo, por você ter reduzido demais essa ingestão, ele vai se manter baixo, ele vai se manter reduzido. O que acontece? Aí você vai justamente voltar nesse efeito sanfona, vai começar a engordar novamente. Então o grande erro inicial é justamente você reduzir demais, restringir demais essa caloria que você consome durante o seu dia. Esse é o primeiro ponto que as pessoas acabam errando. Reduzir demais a ingestão calórica, porque o seu corpo ele não entende que isso seja saudável, ele acaba reduzindo o metabolismo basal para poder se manter vivo e você acaba voltando a se alimentar, aumentando essa caloria, o metabolismo fica mais lento ainda. O que acontece? Aí volta naquele ciclo de novo, de engordar e engordar mais, engordar geralmente além do que você tinha, o peso que você tinha inicialmente. Então esse é o primeiro ponto que as pessoas acabam errando. Nesse processo de emagrecimento, de querer emagrecer. O primeiro ponto é esse. Reduzir demais a ingestão calórica, a quantidade de... Às vezes ingestão calórica pode ser ingestão calórica, pode ser ingestão de macronutrientes. Às vezes você nem restringe tanto essa caloria que você está consumindo, mas às vezes você restringe muito algum outro nutriente. Como tem várias dietas restritivas, não só em calorias, mas também em macronutrientes, como, por exemplo, dieta low carb, que você reduz demais a sua ingestão de carboidratos. Como dieta cetogênica, que você também utiliza gordura também como substrato de energia. Então são tipos de alimentações, tipo de dietas que elas não são, que você não consegue permanecer durante muito tempo. Elas são muito restritas, então por serem muito restritas, o seu metabolismo acaba reduzindo. Acaba ficando mais lento ainda do que quando você iniciou esse processo. Então esse é um dos piores efeitos para quem quer emagrecer, porque você não consegue permanecer durante muito tempo e acaba voltando a engordar novamente. Então o grande ponto é reeducar sua alimentação. E outro ponto que eu falei no início é justamente as pessoas quererem o imediatismo, né? Geralmente as pessoas fazem errado a vida inteira, 30 anos, 20, 30 anos ou até mais, se alimentando de forma errada, de forma não fazendo uma alimentação saudável, praticando algum tipo de atividade física, fazendo tudo de forma errada. Então, às vezes, aí não tem paciência para começar um processo, estruturar um emagrecimento. Fazendo o quê? Como estruturar? Criando um plano de ação, criando uma meta de como vai perder esse peso. Porque a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar um processo de emagrecimento é criar... pega uma agenda, pega uma folha em branco e bote lá, estipule uma meta que você tem em mente que você queira buscar. Claro, essa meta tem que ser plausível, tem que ser uma coisa que você tenha consciência que você tem condições de chegar lá. Criou essa meta, escreveu lá, eu quero perder 10 quilos em 6 meses. Você criou essa meta, geralmente é uma meta um pouco mais longa. Dentro dessa meta mais longa, você vai fazer o quê? Pequenas metas. Se eu quero perder 10 quilos em 6 meses, então você vai mensurar aí quanto que você vai perder em 1 mês ou em 2 meses. Vamos botar que seja 1 mês. Eu tenho que perder então 1,5 kg ou a 2, no máximo, de 1,5 kg a 2 kg por mês. Então, por ser mais curta essa meta que você estipula, você consegue se motivar de forma mais... Se motivar, você acaba conseguindo se motivar, porque você não tem um período tão longo para poder atingir essa meta. Então, se você conseguiu atingir a meta de 1 mês, de perder 1,5 kg, 1 kg, 2 kg que seja, que você tem estipulado, você vai ter o quê? Motivação para continuar. Porque quando chegar no final do mês que você viu que você conseguiu atingir aquela meta, você vai estar mais motivada para entrar no segundo mês. Aí sim,
você vai atingir seu objetivo de emagrecer. Aí, dessa forma, primeiro mês perdi tanto, segundo mês, tô motivado, porque eu consegui perder no primeiro mês, o segundo mês eu vou fazer o quê? Eu vou tentar continuar e de repente perder um pouquinho a mais. Vou restringir mais alguma coisinha, vou aumentar a intensidade do treino que eu estou fazendo, vou aumentar os dias que eu estou treinando. Então isso vai acabar te motivando a justamente a continuar. Quando essa meta é muito espaçada, a gente acaba procrastinando. Eu tenho 6 meses para perder esses 10 quilos, hoje eu não estou afim de fazer. Então eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Mas já amanhã já é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, então vou pular sexta-feira, eu volto só na segunda, entendeu? Aí, quando você tem metas mais curtas, a gente acaba se comprometendo de uma forma mais eficaz, de uma forma mais, se comprometendo de realmente de uma forma mais se comprometendo, né? A gente acaba se comprometendo e não procrastinando, deixando para depois. Então, cria essas metas, a meta longa, dentro dessa meta, bote metas mais curtinhas aí para você não procrastinar. E depois que você criar as metas, você vai criar um plano de ação. O que é o plano de ação? É fazer, já que eu criei a meta, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer para poder atingir esse objetivo. O que eu vou fazer? Eu vou emagrecer através da alimentação, de alguma dieta, vou procurar um nutricionista, vou procurar um personal trainer, vou começar a treinar. Isso é criar meta, é um plano de ação. O plano de ação é quando você, depois que você criou a sua meta, que você já sabe qual é a sua meta, estipulou sua meta, agora eu vou criar o plano de ação. O plano de ação eu vou, eu vou no nutricionista e ele vai passar a alimentação que eu tenho que fazer durante esse período. Vou procurar agora uma academia, ou fazer exercício ao ar livre, ou vou me exercitar, fazer um treino de calistenia, vou pedalar, vou caminhar. Então, você vai estipular o que você vai fazer para atingir esse objetivo. Então, isso é o plano de ação. Através disso, aí você vai começar a aplicar, vai executar esse plano de ação e tentar vencer essas metas que você estipulou. Aí sim você vai começar a ter um emagrecimento eficaz da forma correta e não entrar nesse efeito sanfona de perde e ganha. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se você for para o imediatismo de querer perder tanto peso em pouquíssimo tempo, como eu disse, o seu metabolismo não sustenta isso, essas restrições não são sustentáveis, você não consegue sustentar durante muito tempo, e esse é o maior erro que a gente comete. Então, quer emagrecer de forma eficaz, sem cometer esse erro de perde e ganha, até porque, eu não comentei aqui, mas é uma coisa que já os estudos demonstram, a escola de medicina a escola americana de medicina, ela já fez vários estudos sobre isso, sobre essa questão como que fala, de restrição calórica muito acentuada, esse efeito sanfona, e o que foi descoberto, que cada vez que a gente entra num período de restrição muito acentuada de calorias, que você gera esse efeito sanfona, cada vez que você faz isso, o seu metabolismo ele reduz cerca de 10%. Então, se você faz uma dieta restritiva durante um período aí de 2 meses, e você sabe que não é sustentável além desse período, quando você tentar fazer uma outra dieta restritiva, seu metabolismo vai estar 10% mais lento. Então, se você tem uma taxa metabólica basal de 2.000 calorias, se você tira 10% disso aí, então da próxima vez que você for entrar numa outra dieta restritiva, seu metabolismo vai estar a 1.800 calorias. Então, você vai ter que remar mais ainda. E assim, nem em sequência. Toda vez que você tentar, ele vai reduzir mais. Até por que ele vai reduzir mais? Vou explicar para vocês. Porque durante esse período que a gente faz uma dieta muito restritiva, você restringe demais as calorias e como a gente restringe as calorias, a gente acaba restringindo também os macronutrientes. E o que acontece? Os macros são o quê? O que são os macronutrientes?
são os nutrientes principais, que são carboidratos, gorduras e proteínas. A gente tem tem a importância fundamental para a nossa energia, para a gente ter energia para executar executar nossas tarefas diárias. A gente simplesmente para sobreviver, para ter energia, para poder trabalhar, estudar, para poder se movimentar. Então esses são os principais macros, né, e são os nossos macronutrientes e eles fornecem energia para o nosso organismo. Então, por exemplo, cada vez que a gente restringe demais a caloria, as calorias estão vindo da onde? Dos macronutrientes. Por exemplo, uma grama de carboidrato ela tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9. Então a gordura ela é muito mais calórica. Mas a nossa primeira fonte de energia que a gente tem no nosso corpo, no nosso organismo, ela é vinda do carboidrato. Ela é vinda do glicogênio muscular, que é o glicogênio a glicose que está acumulada nos nossos músculos. Então ela é a primeira fonte. Eu não vou entrar muito nessa parte de vias metabólicas, mas só para vocês entenderem um pouquinho. A importância de a gente ter uma alimentação adequada. Então a nossa primeira fonte é o glicogênio muscular, que está acumulado no nosso músculo. A partir disso, quando a gente, dependendo da intensidade de treino, da utilização de energia que a gente precisa do nosso, né, da necessidade calórica, da necessidade de energética que a gente tem, se você depletar muito esse glicogênio muscular e acabar esses estoques, a gente acaba começando a consumir gordura e depois da gordura vem a proteína muscular. Então, de qualquer forma, todas as 3 vias elas são importantes para nos fornecer energia para a gente fazer nossas atividades. E isso tem muito a ver também com intensidade de treino, dependendo do treino que você executa, intensidade, volume de treino. Intensidade, geralmente a gente utiliza mais glicogênio, porque quando a gente tem um treino muito intenso, a gente acaba utilizando mais glicogênio, mais o carboidrato como fonte de energia. Quando é um treino mais volumoso por quê? Um tempo maior que a gente está utilizando, um período maior de exercício, vamos botar de um exercício de 1 hora, de repente uma corrida de 1 hora, a gente já começa a utilizar outra fonte de energia, geralmente a gordura, que vira a nossa fonte de energia, porque a gente já depletamos o nosso carboidrato, o nosso glicogênio. Então a gente entra o quê? Em gordura. Começamos a utilizar a gordura como substrato de energia. E se você fizer um treino muito mais intenso, assim, mais volumoso ainda, dependendo, a gente começa a utilizar também proteína muscular também como fonte de energia também. Então, para vocês entenderem como essa sistemática, eu não vou entrar muito nisso, mas para a gente entender a importância da nossa alimentação no nosso processo de emagrecimento e até para nossa energia, para fazer algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício físico. Então, por que a gente acaba entrando nesse efeito sanfona e nosso metabolismo começa a reduzir? Por quê? Agora a importância disso. Porque toda vez que a gente entra nesse período de restrição muito acentuada de calorias, a gente acaba degradando o tecido muscular. A gente acaba perdendo músculo, massa muscular. A gente perde gordura também, perde água, perde nutrientes, mas acaba perdendo também massa muscular. É praticamente impossível você fazer uma dieta muito restritiva e não perder músculo. Às vezes você acaba perdendo mais músculo do que propriamente gordura. E às vezes você vai pesar na balança, você perdeu peso, mas às vezes esse peso que você perdeu na balança é mais de músculo do que de gordura. Então, por quê? A única forma da gente aumentar esse metabolismo basal é através do nosso músculo, através da nossa massa muscular. Então, quando você restringe demais essa caloria, você acaba degradando músculo, tecido muscular, e seu metabolismo acaba reduzindo por isso. Porque até a única forma da gente aumentar esse metabolismo basal, essa energia que a gente gasta em repouso, é através do aumento da nossa massa muscular. Então, se você quer aumentar seu metabolismo basal, você tem que aumentar sua massa muscular. Então, e como a gente aumenta a nossa massa muscular? Através do exercício resistido. O exercício resistido é o quê? Musculação, calistenia, exercício funcional, crossfit. São exercícios que a gente gera uma força contra o movimento. Entendeu? Então, principal erro de quem quer emagrecer e evitar esse efeito sanfona. Restringir demais as calorias e não fazer exercício.
Não tem como a gente fugir disso. Então, se você restringe demais, lembrando, voltando para vocês entenderem, sendo até um pouco chato nisso, mas é para vocês entenderem, por isso que eu estou repetindo muito. Quer emagrecer, restringir demais a caloria, vai degradar seu tecido muscular, sua massa muscular, consequentemente, seu metabolismo reduziu. Então, volta a se alimentar de forma que seja de forma a aumentar essas calorias, ingerir mais calorias, se alimentar da forma que você se alimentava novamente, seu metabolismo vai estar mais reduzido e seu consumo aumenta, então engorda novamente. Voltou, se alimentar normal, começa a fazer uma restrição calórica novamente, seu metabolismo está 10% mais lento ainda, você perdeu massa muscular, acumulou mais gordura, entra de novo no efeito sanfona. Então, como eu falei, o que a gente tem que fazer? Meta, criar nossa meta, nosso plano de ação e aí começar a executar. Por que eu estou falando isso? E qual a forma da gente fazer de forma eficiente? Através de uma reeducação alimentar. Não restrição alimentar, reeducação alimentar. Procura um nutricionista, uma pessoa que seja indicada para poder te ajudar nisso. Se você não tem condições de repente, de procurar um nutricionista, o que você vai fazer? Tentar saber quanto que é seu consumo, seu gasto calórico diário, e dentro desse gasto, assim, da caloria total que você gasta no seu dia, e dentro disso você vai regular sua alimentação dentro disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O nosso gasto calórico total, que a gente gasta durante o nosso dia, é a soma do nosso metabolismo basal, mais as nossas atividades corriqueiras, que chamam NEAT, que é atividades que a gente faz no nosso dia a dia, que é caminhar, de repente lavar um carro, arrumar uma casa, sair de casa e caminhar até a padaria. Essa é a energia que a gente gasta através de exercícios não programados. Então, isso se chama NEAT. Então, nosso gasto calórico total é o quê? Soma de metabolismo basal, NEAT, que é as atividades corriqueiras, mais a nossa atividade, mais o exercício físico programado. Claro, quem executa alguma atividade física programada. Quem não executa, então não vai calcular isso. Vai ser só a taxa metabólica basal mais o NEAT, que é a atividade corriqueira. Quem executa, faz algum tipo de atividade programada, musculação, caminhada, qualquer que seja o exercício que você faz, que seja programado, você vai somar isso. Tendo isso, você vai saber quanto que você gasta de caloria no seu dia. Vamos dar um exemplo, meu metabolismo basal é de 1.800 calorias. Mais a soma do que eu gasto em energia durante o meu dia, mais o exercício, eu consigo botar aí, vamos botar mais 1.000 calorias, 2.800 calorias. Então, se eu quero emagrecer, se eu tenho um gasto de 2.000 calorias, então se eu quero me manter no meu peso, eu tenho que consumir 2.800 calorias. Não vou perder nem ganhar. Se eu quero engordar, eu tenho que consumir mais de 2.800 calorias. Então, se eu consumir 13.000 calorias, então eu vou ter um superávit calórico. Então, eu vou começar a engordar. Se eu quero emagrecer, eu tenho que reduzir dessas 2.800 calorias. Então, se eu consumir 2.600, se eu tirar 200 calorias aí, 100 a 200 calorias por dia, não é uma restrição tão acentuada. Então, fica confortável de você fazer. Então, essa é uma forma de você começar a emagrecer. A gente só consegue emagrecer através do déficit de calorias, através do déficit calórico. Se a gente não fizer... Por isso que muitas pessoas, às vezes, vão para academia e não emagrecem. Por quê? Porque, às vezes, vai para academia, gasta, de repente, durante um exercício lá, 300 calorias durante o exercício, sai da academia, vai para o fast food, vai para uma lanchonete, como um sanduba de 500 calorias, fica devendo 200. Então, não adianta. Então, a gente tem que ter um balanço energético negativo, que é justamente o quê? Se você tem 2.800 para gasta, você tem que consumir menos do que isso. Então você tem que consumir... aí vai ter a outra dica que eu dou. Reduzir essa caloria de forma bem tranquila. Se você consome... o que eu não indico é justamente reduzir demais. Então reduz aos poucos. Se é 2.000, você tem que bater menos de 2.800, reduz aí 100, 200 calorias. Fique 2 semanas aí reduzindo aí, consumindo 2.600.
Passou 2 semanas, você viu que está confortável, tira mais 100, 2.700. Aí aos poucos você vai conseguir realmente atingir, né, reduzir seu percentual de gordura. Vai realmente conseguir emagrecer. E qual outra forma que aí está a importância de repente do exercício físico? Aí, como eu dei o exemplo, se você faz uma atividade programada, se você faz musculação 3, 4 vezes por semana, você vai adicionar também esse gasto calórico do exercício. Então você vai botar o seu gasto durante uma semana. Se seu gasto era, como eu falei, se seu gasto diário é de 2.500, eu falei 2.800, mas vamos botar aí, fora sem atividade, sem o exercício físico é 2.500, você treinar pelo menos 4 vezes por semana, de 3 a 4 vezes por semana, você vai ter um déficit calórico semanal maior. Então, dessa forma, você vai ter um emagrecimento mais saudável. Além do que, dependendo da atividade que você faz, você vai conseguir aumentar também essa taxa metabólica basal. Como eu disse, por que você vai aumentar essa taxa metabólica basal? Porque você vai aumentar sua massa muscular. Então, além de você gastar mais calorias, através do exercício, você vai conseguir aumentar sua massa muscular, consequentemente aumentar seu metabolismo basal. Então você vai aumentar seu gasto calórico através do exercício e através da sua taxa metabólica basal. Então dessa forma você vai conseguir realmente ter um emagrecimento mais eficaz. Só que, como eu estava falando, a gente não pode esquecer que isso é um processo contínuo. Não, que vai muito de encontro, assim, vai muito contra o imediatismo que as pessoas buscam, que é querer emagrecer durante, de repente, pro verão. Chega novembro, quer emagrecer pro Réveillon. Chega novembro, tem 2 meses, quer emagrecer 10, 15 quilos. A gente tem que ter uma razoabilidade aí nisso aí. As pessoas querem emagrecer geralmente por data. Eu tenho um casamento daqui a um mês, eu tenho que perder 5 quilos. Então isso não é sustentável. Você pode até perder esses 5 quilos durante esse período de um mês aí. Vai conseguir. Você vai conseguir. Só que 5 quilos, você tem que ter ciência que esses 5 quilos não vão ser de gordura. A gente não consegue perder 5 quilos de gordura em um mês. Para vocês terem noção, 1 quilo de gordura, para você perder 1 quilo de gordura, a gente tem que gastar na base de 8.000 a 9.000 calorias. Para perder 1 quilo de gordura. Então, quando você perde um peso muito acentuado, você está perdendo água, pode estar perdendo um pouquinho de gordura também, mas vai estar degradando mais tecido muscular, mais musculatura do que provavelmente perdendo peso do que emagrecendo. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Perder peso é fácil, o difícil é emagrecer. Emagrecer é perder gordura, isso que a gente tem que se atentar. E não perder só peso de balança. Claro, a gente fica preocupado com o peso da balança, mas se atente mais a perder gordura corporal. Isso é o verdadeiro emagrecimento. Entendeu? Então, para você saber se você está emagrecendo de forma eficaz, o que eu indico é fazer uma avaliação de percentual de gordura. Pode ser uma avaliação de bioimpedância ou através do adipômetro também. Mas se você não tem condições de fazer uma avaliação, de pagar de repente um profissional, um educador físico ou um nutricionista para fazer essa avaliação, eu indico você fazer o quê? Tirar a medida de circunferência. Pega uma fita lá, pode ser essa fita de tecido que a mulherada tem para poder, para medir roupa, essas fitas aí de... Pegue a prega umbilical aqui, faça a medida da sua cintura antes de começar um processo de uma reeducação alimentar e de começar a fazer a atividade física, o exercício físico. O que você faz? Você vai pesar na balança, anota seu peso, tira algumas medidas como abdômen, que é na altura aqui da prega umbilical, quadril, cintura, que é um pouquinho mais acima, tórax. Se pegar basicamente essas medidas de quadril, abdômen, cintura e tórax, você já vai ter uma noção se você está perdendo peso. Até porque você também vai ter noção também nas roupas também que você está utilizando. Às vezes aquela calça jeans que estava muito apertada, estava muito atarracada, ela começa a ficar mais soltinha. Então aí você sabe que você está realmente emagrecendo de forma eficaz. Ao contrário de algumas pessoas que fazem a dieta muito restritiva,
começa a restringir mais a caloria, perde peso na balança, mas não sente aquela folguinha na roupa, na blusa. Entendeu? Aí tá perdendo água, tá perdendo tecido muscular. Aí fica com aquele aspecto de flacidez, porque tá fazendo uma dieta restritiva e não tá fazendo exercício físico. Então fica como o quê? Fica aquele rosto muito chupado, fica com aquela famosa pelanquinha balançando, não tem aquela tonicidade da pele e da musculatura. Então, quer evitar esse efeito sanfona, reduza a sua alimentação, pratique algum tipo de exercício físico. Sim, eu até aconselho, de repente, o exercício resistido, como eu disse. O exercício resistido ele vai ter essa eficácia, também, além de ter o gasto calórico, né, de você gastar calorias a mais durante o exercício, de você conseguir aumentar gerar um aumento, uma hipertrofia, um aumento dessa massa muscular. Então você vai ter um emagrecimento, você vai emagrecer e ficar com a musculatura mais aparente, ter o tônus da musculatura, você não vai ficar com aquele aspecto de flat, de flácido, de flacidez. Então, dessa forma você consegue ter um emagrecimento um pouco mais eficaz, de uma forma mais eficaz e mais duradouro, e até às vezes até mais rápido também. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é justamente, eliminem de qualquer forma essas dietas restritivas. Essa é a pior forma de tentar começar a fazer um processo de emagrecimento. Relembrando, esqueça o imediatismo. Vamos fazer um resumo aí. Esqueça o imediatismo, porque só vai te atrapalhar, só vai te fazer regredir, você vai perder peso de forma rápida durante um período curto, mas vai reengordar e ganhar peso todo novamente, às vezes até engordar além do que você estava antes, né? Procure reeducar sua alimentação de uma forma correta, seja através de um nutricionista, de alguém que possa te ajudar, ou se não for, como eu disse, procure saber como você qual é o seu gasto calórico diário e comece a tentar calcular a sua ingesta calórica diária e o seu exercício também. Eu não entrei muito hoje nessa questão de como vocês vão fazer para conseguir calcular as calorias que você ingere, mas vou dar uma dica aqui. Tem vários aplicativos hoje bons, muito bons, que vão ajudar de repente você a conseguir calcular essas calorias que vocês estão ingerindo. Vou dar um exemplo aqui, tem o Fat Secret e tem o MyFitnessPal. Eles são até grátis e você consegue achar em qualquer loja de aplicativo do seu celular. Ali você vai adicionar os alimentos que você tá consumindo e ele vai dar mais ou menos a caloria que você precisa consumir. Caloria e os macros que você tem que bater. Mas hoje eu só estou dando algumas dicas aqui, eu vou fazer em outra live, um vídeo falado sobre isso, também explicando de uma forma um pouco mais eficaz, para vocês entenderem como funciona isso. Isso aqui é só uma dica só para quem não tem condições de repente de pagar um nutricionista, de investir nisso aí, mas tem como você também ter uma base para você começar pelo menos a se alimentar de forma mais correta e tentar emagrecer através da alimentação e do exercício físico. E a outra forma que de repente você, por exemplo, se você quer saber qual é a sua taxa metabólica basal, você entra de repente no Google, digita lá taxa metabólica basal. Vão ter várias calculadoras que vão conseguir te dar, você vai dar os seus dados lá de altura, peso, idade, sexo, e ele vai te dar mais ou menos o seu cálculo ali, mais ou menos, de que você consiga ter uma base mais ou menos do seu metabolismo basal. Através disso aí, você consegue emagrecer. E você, de repente, tirar aquelas guloseimas que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia aí, aquelas beliscadinhas, de repente reduzir um pouco o consumo de açúcar, refrigerante, corta o refrigerante de repente durante a semana, deixa só de repente no seu final de semana. Invista mais em alimentos integrais também, que eles geram mais saciedade, tem mais fibras. Tente também consumir mais proteína também. A proteína ela tem uma digestibilidade um pouco mais demorada e ela também te dá mais saciedade também. A gente acaba consumindo mais energia para digerir proteína. A proteína também ela faz o quê? Quando você consome proteína junto com carboidratos de alto índice glicêmico, a proteína ela tem
ela acaba também diminuindo esse índice glicêmico também, ela baixa um pouco essa glicemia do carboidrato. Então isso também evita desses carboidratos de alto índice glicêmico serem transformados em tecido adiposo. E outra coisa que eu esqueci de falar também, a importância do exercício físico no emagrecimento é o quê? Por quê? Porque através do exercício físico a gente consegue liberar alguns hormônios como GH, cortisol, as catecolaminas, que é a adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que têm importância na lipólise, que é a quebra da gordura. Como? Porque esses hormônios, quando eles são secretados e são liberados, eles acabam liberando algumas enzimas que vão fazer a quebra dessa gordura através do quê? Quebrando 3 moléculas de ácidos graxos que estão juntos do glicerol e quebrando, né, quebrando essa união, jogando esses ácidos graxos para a circulação e utilizando ele como fonte de energia. Então essa é a grande importância também do exercício físico. Ele é dessa forma que ele fisiologicamente ele vai, basicamente falando um pouquinho aqui, que ele vai fazer essa quebra da gordura aí. E é isso aí. Não tem muito segredo, é só tentei passar um pouquinho para vocês aqui. Lembrando, novamente, invista em uma alimentação mais balanceada e exercício físico, que dessa forma vocês vão ter um emagrecimento eficaz sem ter esse efeito sanfona. Aí você vai conseguir emagrecer de forma eficaz e se manter com esse peso perdido. Como eu falei, esqueçam dietas restritivas demais. Então isso vai minar o metabolismo de vocês e vai minar também o psicológico também, porque você vai acabar engordando e vai acabar desistindo de emagrecer novamente. Beleza, pessoal? Então espero ter ajudado vocês aí a entenderem um pouquinho aí como evitar esse efeito sanfona e também entender como fazer para poder evitá-lo também, né? E a gente vai fechando mais uma live aí. E até a próxima. Lembrando que toda quinta-feira tem uma live e sempre abordando esses temas aí sobre emagrecimento, sobre atividade física, sobre exercício físico, né? E de forma que eu tente passar para vocês uma forma que vocês consigam entender. E até a próxima. Valeu. Uma ótima noite a todos aí e abraço. Valeu.